Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Vou então, né, como eu tinha prometido, apresentar para vocês aí um indicador que eu fiz, né, uma versão do indicador detector de topos e fundos, tá? E também vou trazer uma atualização do indicador de Fibonacci que eu trouxe semana passada, tá? Então já vai ter atualização aí, porque realmente, se eu tivesse mudado uma coisinha ou outra, tá? Eu nem precisaria mostrar em vídeo nem nada e só lançaria lá, né, uma nova versão, era só todo mundo baixar e pronto. Mas mudou bastante coisa, tá? Da versão 2, tá, para a versão 3 teve uma mudança absurda, tá? E da versão 3 para a versão 4 teve algumas melhorias aí bem bacanas, né? Foi até bom ter demorado um pouco mais para lançar, porque eu conversei com algumas pessoas e né, vi algumas necessidades ali que eu não passava pela minha cabeça e eu consegui implementar tudo nessa versão aqui. Então essa versão tá completíssima, tá fantástica, ela tá funcionando perfeito agora também com candlesticks, tá? Com o detector de topos e fundos que eu criei, que é, né, o que eu vou apresentar aqui para vocês. Primeira coisa, pessoal, para quem quiser baixar, tá? Se você ocultou, né, essa janelinha aqui do lado, o meu fica sempre oculto, tá? E você quer procurar de novo isso aqui, quer que apareça, né, essa barra, você precisa clicar nesse íconezinho aqui, ó, Connect Chat, tá? Você clicando, aparece essa barrinha aqui do lado. Se você não entrou no nosso canal ainda, né, aqui no grupo, né, dentro do Connect Chat, é só você clicar nessa lupa e procurar pelo nosso grupo oficial, tá? É esse aqui, ó, Júlio Bussoli Oficial, tá? Você clicando aqui, ó, você tem acesso aos últimos indicadores que eu estou lançando, tá? Indicadores e os robôs também vão lançar por aqui, tá? Então, você consegue baixar por aqui de uma maneira muito fácil, né? É só você dar um clique e ele já pergunta se você quer importar, ó. Então aqui está o detector de topos e fundos, que a gente vai falar agora. E aqui está a nova versão do Fibonacci, né, do Fibussoli, que eu falarei em seguida. Então esse vídeo pode ficar um pouco maior aí. Mas eu acho melhor do que fazer mais um vídeo, né, na quarta-feira, por exemplo, falando de novo desse indicador. Então eu prefiro fazer um vídeo um pouco maior hoje e já encerrar esse assunto, né, pelo menos momentaneamente, para não ficar só falando disso, né. Mas é isso aí, pessoal. Então, aqui no nosso grupo, você que não entrou ainda, né, é muito fácil. Procure aí o nome e para baixar é muito fácil, só clicar, né? Então, não tem todo aquele trabalho de você tem que entrar no Google Drive, baixar um arquivo, aí você vai no Profit, importa esse arquivo pro Profit, né? Então, aqui é muito mais fácil, tá? Então, beleza, pessoal. Baixaram os indicadores aí, a gente vai para a explicação, né, de como funciona, primeiramente, aí o detector de topos e fundos. Assim, eu já tinha falado, né, no outro vídeo, que este detector de topos e fundos do Profit, tá, pessoal? Então esse aqui é o indicador nativo do Profit, tá? Ele tem uma falha muito grande, que ele é muito atrasado, tá? Ele está mostrando para você, por exemplo, aqui um topo, só que esse topo não foi confirmado quando esse candle fechou, tá? Ele dá uma falsa ilusão de que ele já sabia que o topo era ali, né? No momento que aquele candle foi formado. Mas não, ele vai confirmar esse topo aqui em cima, aqui para baixo, ó, tá? Depois de muito tempo. Às vezes, né, dependendo da configuração que você está usando, ele vai confirmar um topo ou um fundo depois de 1 hora. Então, eu acho esse indicador muito desonesto, tá? Inclusive, ele faz repintura, tá? Eu já peguei ele marcando uma coisa com o gráfico rolando e depois, quando você vai ver, né, no dia seguinte, por exemplo, um gráfico parado, ele faz remarcações, tá? Então, isso aqui para usar com robô é impossível. Tanto é que a Nelogica desativou este indicador para você trabalhar com robôs. Você não consegue criar um robô usando esse indicador por causa disso, porque ele é atrasado e eu acho que ele é muito desonesto, tá? Então, e outra coisa, né? Quando eu lancei
semana passada o indicador, a versão 3, né, do FiboSoli, já tinha gente pedindo para eu disponibilizar o código-fonte para criar robô. Cara, não vou disponibilizar, tá? Desculpa. A Anelógica desabilitou o detector de topos e fundos justamente porque o pessoal não sabia usar. E não vai mudar nada, cara. Meu indicador também é um indicador que ele vai ser atrasado. A única diferença é que ele não é desonesto. Ele vai mostrar para você quando que ele confirmou o topo, quando que ele confirmou o fundo. Não significa que ele vai, por exemplo, este topo, ele vai saber na hora que ele for fechado. Não, vai ser a mesma coisa, tá? Ele vai identificar por aqui também. A diferença é que ele só vai mostrar esse topo aqui, ó, tá? Então esse topo será mostrado aqui quando foi verificado, quando ele foi confirmado, tá? E aí, se você cria um robô em cima disso e você não sabe trabalhar com essa parte, principalmente com parte de Fibonacci e tudo mais, né? O pessoal quer o detector de topos e fundos normalmente para fazer robô com Fibonacci. Se você não sabe trabalhar com Fibo e entende como funciona o indicador, o detector de topos e fundos, o seu robô vai fazer entradas erradas e não é culpa nem do indicador, né? E nem da plataforma. É culpa sua que não entendeu como o indicador funciona, né? E tá fazendo errado. Então não vou disponibilizar. Eu já pensei em um robô com Fibonacci. Eu vou trazer para o canal sim, mas aí eu vou me responsabilizar. O código do detector de topos e fundos, quem criou fui eu. Eu não quero ninguém enchendo meu saco. O seu código está com problema. O meu robô fez uma entrada errada porque o seu código não marcou um topo ou não marcou um fundo. Então eu não quero dor de cabeça com isso, né? Nem tenho tempo para esse tipo de coisa. Então eu mesmo futuramente vou criar um robozinho aí usando o detector de topos e fundos, o que eu criei, tá? Não este, porque este é atrasado. Desculpa, atrasado o meu também é. Esse aqui tem um defeito, tá? Que é o que me motivou, na verdade, tudo isso, né? A criação de um indicador chamado detector de topos e fundos foi justamente por causa de um defeito deste indicador aqui, que não é ser atrasado, e sim ele não atualizar a gente usando, né, com o mercado andando, tá? O que acontece? Por exemplo, usando o nosso indicador de Fibonacci, toda vez que um topo e fundo é marcado, né, ele traça uma fibra do topo até o fundo, ou, né, do fundo até o topo, ok? Tá? Só que se a gente usar o indicador nativo do Profit para isso, quando um topo ou um fundo é marcado, como já faz tempo, né? Como ele vai marcar, como eu disse para vocês, né? Esse topo ele não vai ser marcado neste candle aqui, ele vai ser marcado por aqui. Como já passou esse topo aqui, né? O mercado já está neste candle aqui, por exemplo, o nosso indicador de Fibonacci não consegue puxar, né? O preço daqui e traçar essa fibra, tá? Por quê? Porque o detector de topos e fundos do Profit tem este problema. Então, a minha versão faz isso, tá? Ela consegue atualizar, então por isso que eu criei este indicador. Mas vamos lá, vamos explicar como é que funciona o detector de topos e fundos, né? Para vocês entenderem bem e também entenderem as diferenças, né? Por que vai ter um ou outro topo que o Profit marca e o meu não marca, ou o meu marca e o do Profit não marca? Vou explicar para vocês agora, tá? Então vamos lá. O indicador do Profit, ele tem um parâmetro aqui chamado período, tá? Ele vem padrão 2, eu coloquei 3 porque no meu também está 3 como padrão, então só para a gente ver aqui. O que é esse período? Esse período não tem nada a ver com o tempo gráfico, tá? Normalmente quando um indicador pede um período, normalmente é, por exemplo, uma média móvel, né? Um MACD, normalmente a gente está falando de período, de tempo gráfico, né? Quantidade de candles e tudo mais. Aqui é o seguinte, tá? Este topo, para ele ser marcado, né? Com essa confirmação, né? Inclusive aqui eu acho que já tem um probleminha, tá? Então, este topinho aqui, né? Que foi a máxima desse movimento aqui. Para esse topo ser confirmado, o que precisa acontecer? Com o período 3, né? Que é o que está aqui, é o seguinte: formou esse topo. Né? Esse é o candle que tem a máxima maior, né?
desses últimos aqui? Sim. Então, o Profit, né, o indicador, né, ele marca este fundo, tá? Essa mínima deste candle. Quando um candle romper essa mínima, ele faz uma confirmação. Opa, um candle perdeu a mínima. Agora ele traça uma nova confirmação aqui, ó, tá? Então nesta mínima aqui, quando um candle perder, né, será a segunda confirmação. Opa, o próximo candle perdeu essa mínima. E aí, como a gente está usando 3 períodos, ele marca mais uma aqui, ó, tá? Então agora quando algum candle perder essa mínima, ele confirma o topo. E aí, neste candle aqui, foi confirmado este topo, tá? Então, olha só. Precisou de 1, 2, 3 candles. Perto deste fundo aqui que foi formado, é que o topo foi confirmado, tá? Então, enquanto o preço estava voltando até aqui, ó, até este candle preto aqui, ó, esse topo não havia sido confirmado ainda. Foi confirmado neste candle aqui, ó, quando ele perdeu a mínima, tá? Do anterior. Então, o período 3 significa que 3, né, a mínima de 3 candles tem que ser perdido para ser confirmado o topo. E para ser confirmado o fundo, a mesma coisa, tá? Aqui, ó, aqui é o problema que eu falei para vocês, ó. Aqui já não acontece isso, ó. Vamos lá. Vamos fazer as contas aqui, ó. Então aqui foi a mínima, né, deste movimento aqui. Candle que fez a mínima menor, ok. A primeira confirmação está no rompimento deste topinho aqui. Então, este candle rompeu o topo. Beleza, a primeira confirmação. Aí, a próxima confirmação fica aqui. Beleza. Este candle rompeu, né, também essa confirmação. Então, a terceira confirmação fica aqui. Então, eu acho que aqui foi até certo, tá? Ó, então, a gente teve o rompimento deste topo, primeira. Rompimento deste topo, segunda, e rompimento deste topo, terceira. Beleza, aqui ficou certinho. Então, houve a confirmação, né? Então, neste candle aqui, olha só, neste candle que fez o topo, foi a confirmação do fundo, tá? É complicado, pessoal. Pra mim tá fácil porque, pô, eu criei um indicador, né? Eu fiquei, sei lá, uma semana trabalhando nisso. Não, uma semana não, muito mais, né? De madrugada aí, trabalhando nisso. Então, pra mim, já fica só na minha cabeça, mas com certeza está confuso para vocês, né? Como é que pode, neste candle aqui, que é o topo, na verdade, foi confirmado esse fundo? Eu vou explicar para vocês. O meu indicador, ele mostra melhor, né? De uma maneira mais visual isso aí. Aqui a mesma coisa, tá? Foi confirmado o fundo? Beleza, vamos procurar um topo. Então tá aqui, o topo foi aqui, né? A máxima desse movimento aqui. Mesma coisa, né? A gente tem a primeira confirmação aqui, perdeu essa mínima. Tem a segunda confirmação aqui, perdeu essa mínima. E tem a terceira confirmação aqui, ó, quando perdeu essa mínima. Beleza. Então, neste candle aqui, ó, foi confirmado esse topo, tá? E aí, né, é assim que funciona, pessoal, esse indicador, tá? Por que ele é atrasado? Por causa disso, ele precisa de confirmação, né? Olha aqui, ó, este fundo, tá? Aqui tem um detalhe, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui, ó, essa máxima, tá? Eu tava dando uma olhadinha. E assim, do material que eu estudei, não deveria acontecer isso, tá? Então, do material que eu estudei, não, isso aqui não deveria acontecer. Mas o que acontece? A mínima tá aqui, né? Tá procurando um fundo, então por enquanto esse aqui é o fundo. O primeiro gatilho fica aqui na máxima desse candle, tá? O que o indicador do Profit faz? Quando este candle aqui não é alcançado, tá? No candle seguinte, é só na primeira entrada, tá? Só na primeira confirmação. Ele faz o seguinte, porque esse aqui pode ter sido um candle de gap muito alto, tá? Então eu peguei uns macetezinhos aí para tentar deixar o mais próximo possível. Aqui, né? O certo seria romper este topo para a primeira confirmação. O Profit faz o seguinte, ele joga para o candle seguinte, tá? Então este candle aqui rompeu essa máxima? Não. Então a confirmação fica na máxima dele. Se tivesse mais um candle aqui para baixo, que tivesse, né, não tivesse rompido a máxima, também continuaria caindo, né? Mas beleza, aqui teve a primeira confirmação então, tá? E aí, né, agora a segunda confirmação fica aqui, que também foi rompida, né, por este candle aqui. E aqui teve a terceira. Só que, olha só,
onde que foi rompido, né? Onde que foi haver o rompimento daquela terceira confirmação ali. Olha quantos candles teve que andar, pessoal, para confirmar esse topo, tá? Isso aqui eu já fiz, pessoal, inúmeros replays, tá? Então tá batendo certinho, né? A única coisa que o indicador aqui do Profit, né? Ele faz umas malandragens é na questão de às vezes marcar um fundo e depois quando você vai ver com um gráfico, né? Ele marca um fundo, né? Com o gráfico em andamento e muitas vezes depois você vai ver aquele fundo ele desconsiderou, né? Ou um topo, né? Então e também eu já vi ele marcar com menos, né? A gente está usando o período 3, então ele precisa de 3 confirmações para marcar. Eu já vi ele marcar com só duas confirmações. Então fica complicado, né? Por isso que vai dar diferença do nosso indicador, né? Mas beleza, né? Já entendemos então como é que funciona o detector de topos e fundos. Vamos colocar aqui no gráfico o nosso, tá? Detector de topos e fundos. Então esse aqui é o JB Index, detector de topos e fundos. Eu vou inserir no gráfico. E olha só, primeira coisa que vocês vão fazer, clica com o botão direito em cima dele e exclui a regra de coloração, tá? Ele vem com uma regra de coloração, você pode excluir. Ele marca, pessoal, 99% das vezes, né, a mesma coisa que o indicador do Profit, tá? Então, o do Profit marcou um topo aqui, o nosso marcou um topo também, só que ele marcou, né, quando o topo foi confirmado. A gente vai ter algumas marcações aqui para ajudar a gente a ler o que está acontecendo, ó. Então, ele marcou este fundo aqui? Marcou. Só que aqui, tá? Ele marcou este topo aqui? Marcou. Aqui. Aqui não demorou tanto, né? Olha o que eu falei. Tem um fundo marcado aqui. Se você olha o indicador do Profit, né? Nossa, o indicador do Profit é um vidente. Ele já sabia que ali era um fundo. Não. Ele foi confirmar este fundo aqui, ó, pessoal. Neste candle, cara. Vocês estão entendendo a gravidade que é? Quem está usando o indicador do Profit com gráfico parado vai falar, pô, eu podia ter comprado o rompimento desse candle aqui, ó. Só que como que você ia comprar o rompimento desse candle se a confirmação foi só aqui, ó, né? Confirmação deste fundo foi aqui, neste candle aqui, ó. Você não tinha como comprar mais o rompimento dele. Então, nessa parte, meu indicador é muito mais honesto, pessoal, porque ele vai mostrar realmente quando que o topo foi confirmado, quando que o fundo foi confirmado, ó. Aqui, inclusive, ó, é o que eu falei para vocês. Vai acontecer algumas vezes isso aqui, ó. Tá vendo? O indicador do Profit, ele ignorou, pessoal. Deixa eu colocar a regra de coloração que vem junto, tá? Então, botão direito, inserir regra de coloração. O meu já tá aqui, mas você procura, tá? JB Index, detector de topos e fundos. Ó, sempre que aparecer um vermelhinho, né? Que significa que a máxima está sendo rompida, né? A máxima está sendo renovada, né? É um possível topo. Sempre que aparecer um verde, significa que a mínima está sendo renovada e é um possível fundo, tá? As outras cores são amarelo, confirmação de topo ou fundo, né? O candle que confirma o topo ou fundo. E o roxo, pessoal, é uma confirmação de topo ou fundo, só que diferente, tá? Ela é um sisteminha aí que eu descobri que o indicador do Profit estava usando para poder, né? É como se fosse uma trava de gap, tá? Para não acontecer um gap no dia seguinte e nunca mais, né? Confirmar um topo ou um fundo, porque eu não falei para vocês, né? Mas o indicador trabalha da seguinte forma, né? Tanto o meu quanto o do Profit. Ele, quando ele faz um topo, né? O topo foi confirmado. Aonde? Neste candle aqui, ó. Beleza. A partir do momento que ele confirmou este topo aqui, ele começa a procurar por fundos, tá? Então ele não procura mais por topo. Agora ele precisa marcar um fundo, porque o topo foi marcado. Ele vai ficar procurando. Aqui, confirmou o fundo. Beleza, ele achou um fundo. O que ele vai fazer agora? Ele vai procurar topo, né? Então é assim que funciona. Ele vai estar sempre procurando ou um ou outro, né? Confirmou o fundo, procura o próximo topo. Confirmou o topo, procura o próximo fundo, tá? Então, quando aparecer esse candle rosa, é quando ele arma, né, a trava de gap, que ele não, né, óbvio, ele não vai pintar só quando tiver um gap, né? Ele vai marcar também, né, em algumas ocasiões aí. Por exemplo, quando rompe, né? Ele está procurando, ele marcou um fundo, ele está procurando um topo. Só que nessa procura por um topo, o fundo anterior foi rompido. O que ele faz? Ele marca o topo na máxima que ele achar desse movimento
e ele começa a procurar, né, agora um novo fundo, né, já que o fundo anterior foi rompido. Então ele é bem inteligente, tá, né, nessa questão aí, e o nosso indicador faz a mesma coisa. A diferença é isso aqui, ó. Isso aqui provavelmente com o mercado ao vivo, ele marcou este topo aqui, ó. Nosso indicador marcou aqui, ó. Neste candle ele confirmou este topo, que o do Profit não configurou. Mas por quê? Né? Não sei. Porque na verdade, ó, foram atingidas, né, os parâmetros que a gente pediu. Ó. Houve aqui, né, a perda deste candle, tá? Houve a perda deste candle, houve a segunda confirmação e houve a terceira confirmação, que já foi confirmado o topo, né? Eu já fiz os testes, pessoal. Daria para tirar, né, para ele andar com a primeira entrada aqui, sim, né? Aí ficaria a primeira perdendo este candle, né? A segunda provavelmente seria aqui e não haveria a terceira, né? Quer dizer, é isso mesmo. Na verdade, a primeira seria aqui, a segunda seria aqui e a terceira não haveria. Aí, tudo bem, não marcaria este topo, né? Ele continuaria buscando o topo e marcaria só lá em cima. Mas aí outros topos e fundos que o indicador marca, né, do Profit, não seriam marcados. Então sim, ele faz essa mudança, né? A primeira entrada que seria aqui, na primeira confirmação, ela vai andando conforme, né, os candles não renovam a mínima ali, tá? Então, resumindo só essa parte do indicador que eu quero que vocês entendam. O nosso indicador vai trabalhar da mesma forma, tá? Vocês precisam também de um período que está o mesmo do Profit, tá? Tá o 3. A diferença é que o nosso, ele mostra para você, ó, foi a primeira confirmação, foi a segunda, topo confirmado. Primeira confirmação, quando perde, ó, pessoal, tava tudo bem, né? Aqui, ó, foi confirmado um topo, e aí ele começa a procurar um fundo, deu um candle verde, ou seja, a mínima, né, foi renovada para procurar um possível fundo. Beleza, teve a primeira confirmação aqui. Aí aqui, ó, esse candle perdeu a mínima de novo, ele reseta, tá? Ele reseta, ó. Aí aqui, beleza, renovou a mínima de novo, parou de cair, e aí começou, né, as confirmações. Olha só, primeira, segunda, fundo confirmado, tá? Ah, mas ele já não tinha marcado a primeira aqui, sim. Só que quando apareceu um novo candle verde, ele reseta, né? Ele volta para zero. Então aqui começa zerado, rompeu estes topos aqui, primeira confirmação, rompeu aqui, segunda confirmação, terceira confirmação, fundo confirmado, ele traça pra gente o fundo a partir daqui, tá? Então se a gente desligar o indicador do Profit, opa, pronto. A gente tem basicamente as mesmas informações, né? Na verdade, até mais com mais honestidade, né? Porque vocês estão vendo aqui, ó, quando, né, houve, né, o rompimento de cada um dos candles, né, para confirmar um topo ou um fundo. Só que o topo e o fundo marcado quando ele foi confirmado mesmo. Então este fundo aqui, né, foi confirmado neste momento. Então não tem por que ele puxar daqui, né? Aqui, ó. Este fundo aqui, tá? O indicador do Profit marca ali. O nosso vai marcar onde ele foi confirmado, que foi aqui. Beleza? E são esses pontos que o nosso indicador de Fibonacci vai usar, né? Para traçar a Fibo, né? De topos ou fundos, tá? Então, para quem quiser testar aí, é um indicador bem bacana, tá? Gostei bastante. Tem, né, bastante configurações aqui, mas são tudo visuais, tá? As configurações internas eu até pensei em deixar aberto para vocês, mas daria muito mais nó na cabeça de vocês do que ajudaria. Então eu preferi deixar, né, uma configuração padrão que eu achei o mais próximo, né, do indicador do Profit, e deixei aqui só, né, confirmações visuais. Por exemplo, contagem de confirmações, né, são esses numerozinhos, ó. A gente pode tirar ou colocar, né? Confirmações de topos e fundos. São esses nomezinhos aqui, ó. Topo, fundo, que é quando confirma. Então, se eu tirar e deixar marcado aqui, né, contagem de confirmações, ele marca só com um numerozinho, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó. Tá vendo? Que as confirmações dos períodos que a gente colocou. A gente pode desmarcar tudo também, se quiser. Aqui, ó, topos e fundos anteriores, essa linhazinha branca, tá? Tá em tirar. Eu não tirei, né? Vou tirar aqui, ó.
A gente tira ela, ó, a gente só vê o topo e o fundo atual. Topo, fundo, entenderam? Inclusive aqui, ó, dá pra ver bem como é que o indicador funciona, tá? Quando tiver vermelho aqui em cima, significa que ele encontrou o topo e ele está procurando um fundo. Quando aparecer a linha verde, significa que ele achou o fundo, que foi aqui, né? E agora está procurando um topo. E assim por diante, né? Tá verde, está procurando o topo. Tá vermelho, está procurando o fundo. Tá verde, procurando o topo. Vermelho, procurando o fundo, tá? Deixa eu ver o que mais tem de configuração. Então, topos e fundos anteriores e a linhazinha branca. Topo e fundo atual são essas linhas, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Deixa eu ligar a topos e fundos anteriores, ó. Aí se a gente desligar topo e fundo atual, fica só as linhas brancas, né? Marcando o último topo e o último fundo. E para quem quiser, né? Tem também aqui um próprio indicador, né? Que ele vai mostrar. Deixa eu ligar, né? Ó. Deixa eu tirar as outras marcações. Então o indicador ele vai marcar sempre que for marcado um topo ou um fundo. Ó. Marcado um topo aqui, um fundo aqui. Um topo aqui, um fundo aqui, topo aqui, fundo aqui e assim por diante, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Eu tive que replicar este indicador aqui, porque senão o nosso indicador de Fibonacci ele não conseguia traçar em tempo real, né? Topos e fundos para puxar Fibonacci, tá? Este foi a maior motivação, né? Foi para eu recriar esse indicador de topos e fundos foi isso. O nosso indicador trabalhar em um mercado, né? Em movimento, né? E não só com gráfico parado, né? Porque toda vez que um topo e um fundo era marcado, a gente tinha que sair do gráfico que a gente estava para o indicador recalcular tudo e aí voltar para o gráfico que a gente estava. Às vezes, ainda assim, não atualizava, a gente tinha que fechar o profit, abrir de novo. Agora no nosso não. No nosso, a gente deixa o mercado rolando e aí formou topo, ele já mostra, já puxa o Fibonacci, formou o fundo, ele já mostra, já puxa o Fibonacci, beleza? Então este aqui, né, até então, acho que não tem muito que, né, mostrar para vocês. É basicamente isso, é o nosso detector de topos e fundos aí, mais honesto do que o do Profit, porque ele está mostrando para vocês o que ele está fazendo, né? Se ele marcou um topo, marcou um fundo, você consegue confirmar, né? Por que ele marcou esse topo ou esse fundo com os numerozinhos aqui, tá? E a coloração, né? Também, óbvio. A regra de coloração também mostra para vocês o que está acontecendo, tá? Beleza, pessoal? Então, primeira parte do vídeo foi a apresentação do detector de topos e fundos. Agora vamos para a apresentação do FiboSoli V4, né? O nosso indicador aí definitivo de Fibonacci. Para quem gosta de Fibo, cara, com certeza vai ser muito útil. Tem muita configuração ali que vai ajudar vocês aí. E com as novidades, então, né, que veio da versão 3 para a versão 4, vai ajudar mais ainda. Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou dar umas pausas, tá? Para tentar deixar o vídeo, né, um pouco mais curto, né? Que vai ser impossível, mas já para dar essas adiantadas, né? Por exemplo, eu já coloquei o nosso indicador no gráfico, tá? É o JB Index FiboSoli V4. Tá duas vezes aqui, pessoal, porque ele vem assim mesmo, tá? Ele é pelo que eu entendi, né? Desculpa, pessoal. O indicador, né? Que mostra esses nomezinhos aqui e mostra, né, outras coisas no gráfico é um, tá? E essas linhas, que são as linhas de Fibonacci, é outro indicador. Então, um mesmo código tá com dois indicadores dentro, né? A lógica meio que separou, né? Essas duas coisas aqui, acho que por causa das confusões que estava tendo, né? Mas enfim, ó, a gente adicionou aqui o indicador FiboSoli, não mexi em nada, ele já vinha assim, tá? A única coisa de diferente é que eu estou com um detector de topos e fundos, né? O do Profit, tá? Aqui, tá? Única diferença. Mas só para ajudar a gente aqui nesse caso, né? Dando dois cliques, pessoal, a gente vai para as configurações, né? Vocês viram, né, que ele está colorindo aqui a região central, né? Deixa eu afastar um pouco o gráfico. Pronto. Ele está colorindo essa região central de Fibo. E isso aqui é opcional, tá? Tem a opção para vocês desligarem, tá? Então vamos ver o que a gente tem de configuração aqui. O tipo de cálculo, pessoal, não mudou, tá? Continua indo de 0 a 9, onde 0 é o meu indicador que eu acabei de apresentar para vocês.
de topos e fundos, ou seja, você deixar o tipo de cálculo 0, ele vai usar como padrão para puxar um topo ou um fundo o meu indicador, tá? Por que ele é melhor para usar do que o do Profit? Por causa do que eu falei antes. O meu atualiza conforme o mercado está andando, por exemplo, está aqui, tá? Esse fundo vai ser confirmado mais ou menos por aqui. Assim que esse fundo for confirmado, ele já puxa a Fibonacci. Assim que esse topo for confirmado, ele puxa a Fibonacci. E assim por diante, tá? Esse fundo foi confirmado em algum momento. Ele puxou uma Fibonacci, ó, deste último fundo para este último topo. Se a gente usar o tipo de cálculo 1, que aí sim é usando, né, o detector de topos e fundos da plataforma, ele não vai fazer isso, tá? Ele vai funcionar muito bem com gráfico parado, porém com gráfico em movimento ele não consegue atualizar. Então usem o que eu fiz, tá? Por isso que eu estou disponibilizando o indicador detector de topos e fundos também, para vocês, né, analisarem. Mas usem o tipo 0 para quem for usar, né, este modelo aqui de topos e fundos, porque o meu atualiza com o mercado andando, tanto, né, com gráfico de Renko quanto com gráfico de candles. Inclusive, pessoal, eu esqueci de falar, essas diferenças que vocês viram no meu indicador de detector de topos e fundos, elas só acontecem no candle, tá? No Renko não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque o gráfico de Renko, né, ele não tem gap. Então, sempre que existe um gap, né, no gráfico, né, no mercado, o gráfico de Renko ele completa com bloquinhos, né? E como todos os blocos são do mesmo tamanho, então o indicador funciona muito melhor com Renko. Então as marcações com Renko serão perfeitas, serão as mesmas com candles. Eu mostrei para vocês que tem algumas diferenças, mas é mais, eu acho que sacanagem do indicador do Profit do que algum tipo de erro, tá? Então, tipo de cálculo 0 e 1 é usando o detector de topos e fundos, como eu havia, né, falado para vocês anteriormente. O 0 é o meu, o 1 é o do Profit, tá? A gente vai passar, né, por outras configurações. O tipo de cálculo 0 e tipo de cálculo 1, você tem que definir, né, o período, tá? Então tem aqui, ó, tipo 1, topos e fundos período. Você coloca aqui o período que você quer, tá? Se a gente pula para o tipo de cálculo 2, pessoal, tipo de cálculo 2 é o seguinte: é uma Fibo a partir de um determinado número de candles, tá? Inclusive tem, né, no próprio Profit aí essa função, né, a autofibo. Então, você, por exemplo, se eu mudo aqui para o 2, inclusive eu posso alterar aqui, ó, mudar para o 1, tá? Vocês veem, continua a mesma coisa, tá? O 0 e o 1 aqui, então, são topos e fundos a partir, né, a partir do detector de topos e fundos. Tipo 2, tá? Deixa eu ver que eu fiz besteira aqui, peraí. Tipo de cálculo, é aqui que eu tenho que alterar. Tipo de cálculo 2. Eu preciso definir, pessoal, um número de períodos também para ele puxar, tá? Então o padrão do indicador do Profit é 144. O que seria isso, tá? Ele vai pegar, pessoal, e vai puxar. Inclusive eu já vi uma coisa aqui, ó, que vai ser um pouquinho chata, né? Vocês viram que ele puxou, né? Ele pegou 144 candles para trás e ele pegou a mínima e pegou a máxima e puxou uma Fibonacci, tá? Vocês estão vendo que continua marcando topos e fundos do detector de topos e fundos, que a gente já pode até tirar. Por quê, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Como são dois indicadores separados, cara, a gente vai precisar configurar os dois. Olha que saco, cara. Que canelógica tá aprontando, né? Então, olha só, no primeiro aqui seriam essas marcações lá de topos e fundos lá, né, de trás do gráfico. Então a gente pode vir aqui, clicar na engrenagem ou clicar com o botão direito, né, e ir em propriedades. Aí vocês vão ter que ajustar também, porque olha só, tipo de cálculo 2, aí a gente vem no tipo 2, autofibo 144. E aí sim, ele vai marcar sempre, ó, ele puxando 144 candles para trás, né, do candle atual 144 para trás, ele vai puxar e ele vai mostrar sempre que um fundo ou um topo for renovado. Por que ele faz isso, pessoal? Da mesma forma que o detector de topos e fundos, né,
ele sempre que um topo é confirmado, ele puxa a fibo do topo para o fundo, né? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, deixa eu dar um zoom out aqui, ó. Então, quando esse fundo foi confirmado aqui, ó, ele puxou a fibo deste fundo até o topo que havia no momento. Quando esse topo foi confirmado aqui, ele puxava a fibo desse topo para esse fundo. Isso aqui, pessoal, eu deixei automático em todos os tipos de cálculo, tá? Foi uma das coisas que mais deu trabalho para fazer, para ele puxar certo do topo para o fundo, né? Ou do fundo para o topo, do que foi mais recente, né? Aqui foi quando o topo foi renovado, beleza. Então ele puxa do topo para o fundo. Provavelmente esse fundo aqui, ó, não rompeu, né? Não foi ele que rompeu, né? Para marcar a máxima ou mínima. Na verdade ali a mínima, né? Então vocês entenderam? Então, se você quer ver essa marcação bonitinha aqui de topo e fundo, infelizmente vocês vão ter que alterar nos dois, né? Ou vem aqui, ó, em parâmetros e, né, desmarca isso aqui, ó, mostrar topos e fundos. Desmarca, aí beleza, vocês não precisam mais mexer nesse indicador de cima, e aí mexe só no de baixo, né? Este de baixo, aí sim, é a nossa fibo, né? Que é a que está mexendo aqui, ó. Quando a gente dá 2 cliques aqui nessa fibo, a gente abre o de baixo, ó. Então, tipo de cálculo 2, a gente viu que é autofibo, que ele, né, puxa o número de períodos que a gente marcar aqui, funciona com renko também, tá? E marca máxima mínima. Pessoal, um dos problemas que eu tive aí, né, com alguns amigos é o seguinte. Eu sempre marquei dessa forma, né? A Fibonacci. Foi marcado um topo, eu puxo do topo para o fundo. Foi marcado um fundo, eu puxo do fundo para o topo, tá? Dessa forma, por exemplo, aqui, ó, deixa eu arrastar o gráfico para o lado, só para, vamos supor que aqui então tenha sido marcado o topo, tá? Opa, marcou o topo ali, beleza, né? Vou marcar esse topo. Como que eu traço Fibonacci? Da forma que tá? Deste topo até o último fundo, né? Vamos supor aqui embaixo, tá? Então fica o 0% aqui, 38,2, 50%, 61,8 e o fundo seria o 100. Eu descobri que tem gente que traça ao contrário, tá? Qual tá certo, qual tá errado? Não faz diferença, pessoal. Aqui eu coloquei agora uma opção que já tinha antes, mas o que acontecia antes, a fibo ficava fixa, né? Sempre de zero, de cima para baixo. Tá? Agora não. Agora, conforme, né, topos e fundos são renovados, ela muda, né? Esse 0% aqui, ele vai vir aqui para baixo quando a mínima for renovada. Por quê? Porque eu vou traçar a fibo de baixo para cima. Só que se você usa ao contrário, tem aqui a opção inverter Fibonacci, tá? É só você ligar, ó. E aí ele começa a traçar, né? Tudo bem, ele continua traçando de cima para baixo, né? Entre aspas, né? Mas o 100% fica em cima e o 0 fica embaixo, tá? Isso aqui não é só visual, né? Se você adicionar mais linhas, que a gente vai ver que a gente pode adicionar mais algumas linhas aqui de Fibo, inclusive em linhas negativas, né? Elas vão sofrer também dessa opção aqui de inverter Fibonacci, né? Mas como eu uso dessa forma, tá? Tudo bem, quem usa assim, perfeito. Quem, né, se sentir incomodado e quiser inverter, tem a opção aqui para inverter. Então isso aí foi uma novidade aí. E eu trouxe que alguns amigos estavam com dificuldade de usar o indicador porque ele estava traçando ao contrário, entre aspas, né, pessoal? Então, isso aí foi a primeira novidade. Bom, vamos lá, vamos ver os outros tipos de cálculo, tá? O tipo de cálculo 3, ele também precisa de uma configuração específica, tá? Que a gente mexe bem aqui, tá? Que é o seguinte, tipo de cálculo 3, você vai apontar para ele uma data que ele vai começar a traçar a Fibo a partir daquela data, tá? Então, por exemplo, né? Vocês vão precisar, pessoal, aprender como que você trabalha com a linguagem do Profit, né? Aqui para a gente marcar datas, tá? É um pouco confuso, tá? Como é que funciona? O primeiro dígito a gente nunca vai mudar, né? Vai ser sempre 1. Os dois dígitos seguintes são referentes ao ano, né? Então aqui, 24 significa 2024.
Os próximos dois dígitos é referente ao mês. Então seria mês 1 de 2024 e os últimos dois dígitos referentes ao dia. Então, o que a gente marcou aqui, né? Dia 1 do mês 1 de 2024. Se eu quisesse marcar dia 12 de fevereiro de 2023, eu marcaria 12 do mês 2, né, fevereiro de 2023. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui vai ficar... É um pouco complicado para entender no começo, mas com o tempo aí vocês conseguem, né? Gravar isso aqui. Então, você define uma data, tá? E aí ele vai traçar uma fibo a partir daquela data. Eu vou alterar aqui também em cima, só para ficar a marcação bonitinho, tá? Então, 3, data específica 1 de 1 de 2024. Beleza. Ele já está puxando, olha só. Então, aqui, pessoal, né, ele vai pegar desde o dia 1, que a gente, né, foi o que marcou. E o que é bacana é o seguinte, né? Ele marca pra gente todos os topos e fundos que foram renovados, né? Então, olha, daqui, né, óbvio, né? Ele só tinha um dia para marcar, então ele marcou o topo e fundo e, né, foi renovando topos, ó. Toda vez que um topo é renovado, ele atualiza a FIBA, ó. Aqui a gente teve fundo renovado, topo renovado, aqui vários topos renovados, né? E aqui o último topo. Então, o que ele está puxando? O topo mais atual, tá? Ele está puxando uma FIBO até o último fundo, tá, pessoal? Isso aqui, a data, quem vai definir é vocês. Eu coloquei aqui, né, a partir do começo do ano, mas vocês podem colocar a data que vocês quiserem. E mais uma vez, né, eu traço dessa forma, tá? O 0% em cima, 100% embaixo. Se você quiser inverter, tem a opção aqui, inverter Fibonacci, tá? Ele vai traçar ao contrário. É como se ele estivesse traçando, né, do fundo até o topo. Então o 100% fica aqui, o 0 fica aqui. O 61 fica em cima, né? E o 38 fica embaixo. Eu vi, pessoal, gente trabalhando das duas formas. Não tem certo e errado, né? Tem o que você aprendeu e o que faz mais sentido para você, né? Beleza? Então vamos lá. As outras configurações... Deixa eu mudar o gráfico aqui para um gráfico um pouco maior. Pronto. As outras configurações são um pouco mais fáceis porque a partir de agora a gente não precisa definir tanta coisa. Olha só. Acabei de receber um arquivo lá no Connect Chat, pessoal. De um outro grupo que eu faço parte, tá? Olha que bacana. Inclusive, né, quem já estava no grupo, quando eu enviei, né, agora à tarde, os arquivos já recebeu antes mesmo do vídeo sair, né? Vamos lá, pessoal. Então, do tipo de cálculo 4 em diante, do 4 ao 9, fica mais fácil porque você não precisa mexer em nenhum parâmetro. Ó. Tanto é que aqui só tem o tipo 1, tipo 2 e o tipo 3, né? O resto aqui, a gente já vai ver, mas são tudo coisas gráficas, né? E algumas configuraçõezinhas do indicador, mas do tipo de cálculo, 4 em diante, né? É só a gente configurar. Então, o que seria o tipo de cálculo 4? Deixa eu alterar também aqui no de cima, é isso? Vamos ver. Tipo de cálculo é isso aí. Bom, vamos diminuir agora. Eita, que loucura que ficou isso aqui. Tipo de cálculo 4 é o seguinte, é a FIBO do dia atual, tá? Ele vai pegar a máxima do dia e mínima do dia. Só que vocês estão vendo que ele está marcando um monte de topo, 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 fundo, fundo, fundo. Ele vai marcando, pessoal, e mostrando para vocês quando que foi marcado o topo e fundo. E toda vez que esse topo e fundo for marcado aqui, ele atualiza a Fibonacci, tá? Então a Fibonacci vai ser traçada. Ele não espera, né, a máxima do dia ser traçada e a mínima. Toda vez que houver o rompimento da máxima, ele já puxa a Fibonacci até a mínima. Toda vez que houver rompimento da mínima, ele já puxa uma FIBO até a máxima. Beleza? Então, tipo de cálculo 4 é o dia atual, né? Tipo de cálculo 5, pessoal. Olha só, deixa eu mexer aqui também. Falei que ia pausar, mas aqui acho que vai dar mais trabalho de ficar pausando do que fazendo isso aqui. É a mesma coisa, só que é o seguinte, tá? Ele vai puxar a FIBO do dia anterior. Só que a gente tinha um problema antes que eu não tinha me atentado, né?
a gente puxa a fibra do dia anterior, ele vai pegar essa mínima, vai puxar aqui, vai pegar essa máxima e vai puxar ali, ó. Ficou um pouco errado, mas tudo bem, né? Vocês entenderam, né? E aí, o que acontece? O que acontece se no dia seguinte, né, o preço abre para cima, né? Acima da máxima do dia anterior? O que eu vou fazer com essa Fibonacci aqui, pessoal? Nada, né, cara? A Fibonacci foi rompida e acabou. Agora não, tá? Isso foi a segunda coisa que deu mais trabalho. Agora, quando esse topo é rompido, tá? Vocês estão vendo aqui, tá marcando topo, topo, topo. Significa que ele atualizou. Então ele não está passando mais a Fibo daqui para cá, ó. Como foi no começo. Quando esse candle abriu, tá? Primeiro candle do dia aqui, ó. A Fibo que a gente tinha era essa, tá? De cima para baixo. E aí, né? Beleza. A gente tem, né? 100%, 0%. A região ali da meiuca, né? Beleza. Quando rompe, pessoal, ele vai atualizar. Então essa Fibo agora vai ser marcada daqui para cá. Olha só. Se ele perdesse essa mínima aqui, viesse aqui para baixo, mesma coisa. Ele ia traçar a Fibo daqui até a máxima, tá? Então ele pega a Fibo do dia anterior, ó, o arquivo chegando aí. Ele pega a Fibo do dia anterior, porém ele atualiza com os dados do dia de hoje, né? Do dia atual. Isso aí é uma coisa bem bacana, que também foi melhorado, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver os outros tipos de cálculo, tá? Então, o tipo de cálculo 6 é o seguinte, vamos mudar aqui também. Tipo de cálculo 6. Tipo de cálculo 6, pessoal, ele vai pegar a máxima e a mínima da semana, tá? Da semana que você está operando, tá? Da semana que está rolando, ok? Então, se a gente está na segunda-feira, obviamente, ele vai pegar a máxima e mínima do dia que você está operando. Se você estiver na terça-feira, aí sim, ele já começa a pegar. A máxima de ontem foi maior do que a de hoje? Foi. Então, ele começa a puxar o Fibo a partir da máxima de ontem. E a mínima? Então, todos os dias, né? A gente pode ver por aqui, ó. Começou na semana, foi mais curta, né? Semana de carnaval. Então, no dia 14, ele marcou topo e fundo. E toda vez que aparecer fundo aqui, é porque a mínima é renovada. Toda vez que aparecer topo, a mínima foi renovada. No dia 15, olha só, ele já perdeu o fundo, né, no dia anterior, então a Fibo já começou a ser traçada, ó, daqui até aqui, tá? Perdeu o fundo de novo, Fibo daqui até aqui. Opa, rompeu o topo. A Fibo agora vem daqui até aqui. Beleza, pessoal? Ó, olha só, dia 16, né, último dia de pregão da semana, houve rompimento de topo, tá? Então, a Fibo agora foi traçada assim, que é o que a gente está vendo agora. Beleza, pessoal? Então, ele pega e ele vai atualizando, tá? Sempre que houver, né, um rompimento dessa máxima da semana, ele vai mostrando pra gente no gráfico também, tá? Inclusive, uma coisa que um outro rapaz pediu pra mim, né? Eu coloquei aqui que vai ser bacana para quem gosta de fazer backtest, tá? Porque aqui, do jeito que a gente tá, né? Com esse novo, a gente chama de plot, né? Quando a gente manda mostrar alguma coisa no gráfico, a gente fala que a gente manda plotar, né? O indicador plota alguma coisa. Esse novo tipo de plot, mais bonitinho, onde a gente consegue colocar, né, texto e tudo mais, preenchimento, né? Ele é muito bacana, porém, você perde a informação, né, dos dias anteriores. Ele mostra só a Fibo atual. Beleza. Fica muito mais bonito para você que está operando. Tá? Você só tem a informação que você precisa ali. Você não quer saber a Fibo, né, que estava no dia anterior, né? Então fica bem bacana. Mas se você quer fazer um backtest, você não tem como puxar, né, essa Fibo, né, dos dias anteriores. Eu vou mostrar para vocês aqui um jeito bem bacana para você fazer backtest aí, tá? Então a gente já viu o tipo de cálculo, acho que é 6, sim, 6, que é a partir da semana que a gente está operando. Tipo de cálculo 7, a gente vai puxar, pessoal, da semana anterior. Porém, acho que eu tirei ali a visualização. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Então vou colocar aqui também tipo de cálculo 7. Pronto. Olha só. Vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos. Fica mais fácil, tá? Então a gente tem aqui a semana, que é a última semana de pregão.
e a outra começou no dia 5, tá? Beleza. Tá aqui, a partir do dia 5, tá? Então ele puxou a FIBO da semana passada, pessoal. No dia 14, tá? O dia que a gente começou a operar aqui, a gente tinha essa FIBO traçada, tá? Desse topo até esse fundo, tá? É o que a gente tinha. Olha só, não teve, pessoal, em nenhum momento, né, interação com o topo ou fundo, tá? Inclusive, olha que bacana, né, para quem gosta de FIBO aí. Olha como, né, no caso aqui o dólar, né, segurou nessa região, né, da FIBO traçada da semana anterior, né? Olha que bacana, hein, para quem opera usando isso, né? O que aconteceria se o dólar em algum desses dias perdesse essa mínima aqui? A FIBO seria traçada daqui para cá, né? Da mínima atual até o topo da semana passada. O que aconteceria se tivesse rompido a máxima? A FIBO teria sido traçada assim, tá? Então vocês estão vendo que não houve, né, nenhum nomezinho plotado aqui, né, nem topo nem fundo, porque não perdeu, né? Não perdeu nem a máxima nem a mínima da semana passada. Ok, pessoal? Então é mais uma forma de vocês puxarem Fibonacci de forma automática, né? Que é muito melhor, né? Ficar puxando isso na mão aqui é complicado. Vamos para o tipo de cálculo 8, tá? Vamos alterar aqui também para o tipo 8. Prontinho. E aí aqui a gente tem mais um, né? Esse aqui é mais para quem opera com, acho que tempos gráficos maiores, talvez, né? Que é o seguinte: a gente vai puxar a máxima e a mínima do mês, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, dia 1 de fevereiro. Obviamente foi o dia que ele começou a marcar. Então ele vai marcar, né, topos e fundos o tempo todo, né? Toda vez que for rompido a mínima, vai marcando fundo. Até que ele marcou o fundo aqui embaixo. E aí no dia 2, a máxima, né, do dia anterior foi rompida, ó. E aí começa a traçar novos topos até, né, atingir um topo e um fundo. E aí, a partir daqui, o mais recente foi o topo, né? Ele traça uma FIBO, tá? Do topo até o fundo. E aí, pessoal, olha que bacana também, né? Como segurou nessa zona aqui, né? O mês inteiro, né? Então, o tipo de cálculo 8, ele puxa uma FIBO da máxima e mínima do mês atual, né? O tipo de cálculo 9, para quem, né, tá acompanhando o raciocínio, já deve imaginar que é máxima e mínima do mês anterior, tá, pessoal? Tipo de cálculo 9. Pronto. Então é o seguinte, vou dar até um tempo gráfico ainda maior, ó. Então ele vai pegar mínima e máxima de janeiro, tá? A gente está em fevereiro. Mínima e máxima de janeiro, vai traçar uma FIBO, só que, isso, né, como eu falei para vocês, não acontecia antes, né? Quando a máxima for rompida dessa FIBO, ele vai atualizar, né? Então ele está atualizando aqui, ó, puxando a FIBO daqui para cá, né? Ali foi o último topo, aqui é o fundo, né? Então ele traça essa FIBO, né, a partir destes pontos, a partir do momento, né, que essa mínima aqui for rompida, né, para cá, ele atualiza e começa a puxar a FIBO daqui para cá. Beleza, pessoal? Inclusive eu estava usando a FIBO invertida o tempo todo, né? Eu estava reparando, né, que aqui estava 100%, eu uso ao contrário, né? Mas, né, normalmente é assim que eu traço. Ó. Beleza? Então esses são os tipos de cálculo, né? Mudou alguma coisa para a versão 3? Mudou essa questão de atualizar, né? Então se a gente coloca para traçar uma FIBO a partir do dia anterior ou da semana anterior, e nessa semana a máxima ou mínima é rompida, né? A FIBO é atualizada, coisa que não fazia antes, tá? Então tipos de cálculo de 0 até 9, né? Vou deixar aqui no 9 mesmo, tá? Vamos deixar no tipo 3, tá? Que é o que puxa menos informações aqui, que vai puxar dos últimos 144 períodos, tá? Candles no caso, né? Tipo de cálculo a gente viu do 0 a 9. A gente já viu que tipo 1, tipo 2 e tipo 3 aqui são configurações específicas de cada tipo de cálculo. Aqui, pessoal, é o seguinte, tá? É o que eu falei para vocês, para quem gosta de backtest, né? Então, por exemplo, deixa eu aplicar do jeito que tá.
mostrar para vocês. Ó. Então, esse aqui é o modelo que a gente tem atual, né? Que mostra, né, a FIBO somente a mais recente, né? Ela ignora todo as FIBOs anteriores, né? Dos períodos anteriores. Se a gente mudar, né, para a plotagem do modelo antigo, o que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui acontece um probleminha, né? Na hora que eu cliquei, eu já imaginei que ia acontecer isso. É o seguinte, o modelo antigo, ele é plotado, né, junto com essas informações aqui de topo e fundo, tá? Então você tem que alterar no indicador que tá o topo e o fundo, né? É inacreditável essa confusão da analógica, cara. Mas tá aqui, ó. Pronto. Ele é mais feinho, tá? Ele é mais feinho, não tem que discutir, né? Porém, o que acontece? Ele registra, tá? Ele mantém um registro das informações anteriores, tá? Então a gente continua vendo, né, a FIBO atual aqui, porém, olha só. A gente vê, ó. A FIBO que estava sendo traçada aqui era essa. O topo foi rompido, ele atualizou. Ó. Foi rompido o topo, atualizou de novo para essa última. Então a gente consegue ir rolando o gráfico para trás e continuar vendo, pessoal, como é que, né, como é que a FIBO, né, está se comportando, como é que o preço, né, está se comportando aí com essa configuração de FIBO que a gente colocou. Entenderam? Aí vocês vão falar, pô, mas essas linhas aqui são todas iguais, vai confundir. A gente vai ver agora, tá? Como é que a gente consegue configurar cada uma dessas linhas para, por exemplo, colocar uma cor diferente, ou uma espessura diferente, ou um estilo diferente para cada uma delas. Tanto nesse modelo, tá? Esse modelo aqui de plotagem, quanto no modelo novo, tá? Opa. Vou voltar aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foi o que me pediram, né? O rapaz pediu para eu mandar para ele o indicador antigo, porque o antigo era assim. Eu não gostava justamente porque ele ficava marcando, né, poluindo o gráfico, mas na verdade para quem quer fazer backtest, inclusive ir mudando, né, o tipo de cálculo e puxando para trás o gráfico, porque ele vai funcionar, pessoal. A gente muda o tipo de cálculo aqui para o tipo de cálculo, por exemplo, 5, tá? Ó, 5, vamos diminuir um pouco o gráfico aqui, é a partir do dia anterior, né, se eu não me engano. Então ele pega a máxima e mínima do dia anterior e ele puxa, né? Então tá aqui, ó. Tá mostrando certinho. Pessoal, quando tem... aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Pronto, consegui achar aqui, ó. Quando acontece isso aqui, tá? Não é nenhum bug não, né? Significa que ele tá invertendo a FIBO, tá? Então, daqui, né, como o última confirmação tinha sido um fundo, a FIBO que tava era do fundo pro topo. Tá? A partir do momento que ele marcou um topo aqui, ele está puxando a FIBO do topo para o fundo. Então sempre que você vê isso aqui, tá? É porque a linha que está aqui, ó, foi para cima e a linha que está em cima foi para baixo. E obviamente, né, aqui também inverte tudo, né? Então não é nenhum bug não, tá, pessoal? Sempre que acontecer isso aí no seu gráfico, ó, é porque a FIBO se inverteu, tá? Beleza? Então tá aí, ó. Você consegue ver, né, o comportamento... Eita! Você consegue ver o comportamento do preço usando a FIBO do dia anterior, olha só. Mesmo em dias passados. Né? Você não precisa fazer Olha como segurou aqui também, né? Você não precisa fazer replay de mercado para testar, né, o indicador. Você consegue puxar, né, os dados do indicador dessa forma. Cara, que confusão que tá isso aqui, cara. Você tem que alterar os dois, cara. Meu Deus. Mas enfim, pessoal, vamos ver aqui o resto das configurações, tá? Já vimos tipo de cálculo, já vimos as configurações específicas. Acabamos de ver, né, como é que a gente faz para plotar do modelo antigo, para a gente fazer backtest. A gente já viu a opção de inverter a FIBO, né? O 0 vai para o 100, 100 vai para o 0. Inverte o meio também. Isso aqui, pessoal, só funciona, né, para esse tipo de plotagem. Vocês viram que no modelo antigo não tem. É para preencher ou não, né, essa parte central, ó, tá? Lembrando que a cor desse preenchimento é a cor que você colocar na linha de 50%, tá? Ao mesmo tempo, esse preenchimento ele só aparece se a linha de 50% estiver, né, mostrando. Ó. Você tirar a linha de 50% dali, ele para de mostrar, ó, tá?
E aí, a gente alterando a cor da linha de 50%, altera também, né, a cor do preenchimento ali. Beleza? Então aqui falta o que? VT Fio, preencher fibra central, mostrar topos e fundos, são esses nomes que a gente já viu, né? Se você não quer isso poluindo o seu gráfico, é só tirar, lembrando que você vai ter que tirar nos dois, tá? Aliás, tudo que você fizer em um, faça no outro também, né? Trabalho dobrado, mas enfim, né? Posição do texto, pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo que ele está aqui do lado direito, em cima da linha, a gente pode alterar. Por exemplo, para a posição do texto 1, ele vem para a esquerda, acima da linha, e a gente pode ir trocando, né? Tipo de cálculo, posição do texto 3, ele continua na esquerda, porém ele vai para baixo da linha, e o 4, ele vai para a direita, abaixo da linha. Beleza? Então, bem fácil aí para mexer nisso. O tamanho da fonte é o tamanho desse texto que aparece aqui, né? Então, a gente pode aumentar, ó, como diminuir esse texto, né? Caso esteja atrapalhando vocês aí. Beleza? Aqui, pessoal, é meio que padrão, tá? As configurações dessas linhas todas, tá? Eu separei em linhas principais e demais linhas pelo seguinte motivo, tá? As linhas principais são 3. É a linha 0, que é o 0%. É a linha 50, que é a linha de 50%. E é a linha 100, que é a linha de 100%. Por que elas são as principais? Porque tem que ter no cálculo da FIBO, tá? Todos os indicadores que tem aqui dentro, eles precisam da linha 0, né? Óbvio, precisam da linha 0 e linha 100, porque são os pontos que serão traçados, né? A FIBO. E os 50% é a meiuca aqui, né? Onde vai ter também, né, o preenchimento, tá? Então o que a gente tem de configuração? A cor da linha, que você pode alterar entre 1 e 9, tá? Então você vai alterando, ó, e vai aplicando, vai mudando as cores, ó. Tá vendo? Coloquei 9 cores aí para vocês brincarem, tá? Então, cor da linha, para todas as linhas tem a mesma configuração, tá? As mesmas, né? O estilo da linha, vocês estão vendo que ele tá... Deixa eu chegar mais próximo, né? Vou chegar próximo da linha de 0, que é aqui a gente está mexendo. Então tá aqui. Opa, pronto. Ele está meio com tracejado, mas ele está bem fraquinho, né? Então o que a gente pode fazer? Primeiro aumentar a espessura aqui, fica mais fácil para ver. Pronto. Então o estilo da linha, a gente pode alterar de 1 a 5, né? 1 é a linha normal, a linha sólida, né? O 2 é a pontilhada. 3 é o que estava, né? O tracejado. O 4 é o traço e ponto. E o 5 é o traço, 2 pontos, traço, 2 pontos, tá? Então vocês podem ficar à vontade aí para alterar de 1 a 5, né? Todas as linhas têm as mesmas configurações. E a espessura a gente viu já agora, né? Você consegue alterar aqui de 1 a 5 também, ó. 1 sendo mais fininho e o 5, né? Uma espessura maior aí, vai deixar mais fácil de ver a linha, né? Vamos voltar aqui para o gráfico padrão, pronto. Então, pessoal, essas configurações que a gente viu aqui, acabou de ver, né? Da linha 0, né? São as mesmas da linha 50, as mesmas da linha 100, tá? A gente tem aqui, ó, mostrar linha 0, que a gente pode também tirar, tá? Ó, tirei o 0% dali. A gente pode, como eu já tinha mostrado antes, tirar a linha de 50. Ó, correto? E a gente pode também tirar a linha de 100, né? Elas continuam fazendo parte do cálculo, porém elas não aparecem no seu gráfico. Beleza. Aqui nos demais linhas, pessoal, nas demais linhas, a gente tem 8 configurações diferentes de linha, ó, que a gente pode colocar da forma que a gente quiser, tá? Já deixei pré-configurado aqui o 38,2 e o 61,8, né? Porque são números de Fibonacci que praticamente todo mundo usa, tá? Então, ó, a gente vem aqui, a gente tem a mesma opção, né, de ligar ou não a linha, ó, se aparecer ou não a tal linha do Fibonacci. A porcentagem a gente vai colocar aqui. E aqui são as configurações padrões que a gente acabou de ver. Cor da linha, estilo da linha e espessura. Linha 2 a mesma coisa. Olha só. A gente pode ligar ou não. Vocês estão vendo que continua preenchido, tá? Porque o preenchimento que eu coloquei foi para pegar, né, o 38,2 e o 61,8.
E aí, porcentagem, vocês alteram. Aí aqui, a partir da linha 3, acho que eu deixei pré-configurado também. Deixei algumas coisas aqui, ó. A gente pode ligar, né, a linha 3 e a linha 4. E vocês verão que apareceu mais duas linhas de Fibonacci, tá? Por que estão, né, por que estão aparecendo ali 23.6 e o outro, deixa eu só arrastar um pouco aqui. Não, consigo ver aqui, ó. E o outro aqui embaixo, ó, é o 78, né, 78,6. Porque eu configurei aqui, ó, porcentagem, porcentagem, tá? Então todas as linhas que vocês forem configurar, vocês obviamente tem que ligar ela, né? Usar linha 5? Sim. Qual a porcentagem? Vocês colocam aqui, inclusive, você pode agora colocar porcentagem negativa, né? Olha só, vamos ligar ali a 5 aqui, ó. E agora a gente vê lá em cima, né? O menos 11,8. Olha só que bacana. E aí quando a gente inverte a Fibo, para mostrar para vocês, né? Que não é só visual, né? A gente inverteu a Fibo, ó, e o menos 11,8 veio aqui para baixo, né? Beleza, pessoal? Então acho que é isso, cara. O vídeo ficou... Não, eu já sabia que o vídeo ia ficar grande, mas acho que deve ter sido o maior vídeo que eu fiz até hoje. E é basicamente isso, pessoal. Então tá aí as atualizações do nosso indicador, tá? E como que vocês podem trabalhar agora com detector de topos e fundos. O que eu fiz, né? Que está disponível também para vocês aí, para vocês baixarem. Beleza? Então quem ficou com alguma dúvida, só voltar no vídeo aí na parte, né, que você ficou na dúvida. Não tem por que eu me estender mais aqui hoje, o vídeo já ficou muito grande, beleza? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam, entrem aí no grupo, baixem os indicadores. Para quem ainda quer, né, baixar do modelo antigo, vai ficar aí na descrição também, né, o link do Google Drive para quem quiser baixar lá, tá? E esses indicadores terão, né, pelo menos o indicador de Fibonacci terá atualização mensal aí para eu ir ajustando, né, conforme vou achando mais algumas coisinhas bacanas aí. Eu não preciso, né, fazer um novo vídeo mostrando tudo de novo. Eu só vou adicionando lá e, né, solto aí no canal para vocês alguma coisinha explicando que teve atualização. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.